Você sabia que existem pessoas que nunca morreram? Sim, você ouviu corretamente. Enquanto a humanidade inteira enfrenta o inevitável fim da existência terrena, algumas almas especiais simplesmente desapareceram da face da Terra, levadas diretamente à presença do Criador, sem funeral, sem túmulo, sem despedida. Hoje vou revelar 3 pessoas que quebraram a maior lei natural do universo, a morte. E acredite, uma dessas categorias pode incluir você. Fique até o final, pois a terceira vai mudar completamente sua compreensão sobre o destino eterno. Antes de começarmos esta jornada extraordinária pelas Escrituras, peço que você deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação bíblica que pode transformar sua vida espiritual. Compartilhe com aquela pessoa que precisa conhecer essas verdades poderosas. Número 1. Elias, o profeta que subiu aos céus em chamas. Imagine viver em uma época onde a escuridão espiritual havia tomado conta de toda uma nação. Os altares sagrados estavam destruídos, os profetas do Deus verdadeiro eram perseguidos e assassinados, e a idolatria se espalhava como uma praga mortal por todo o território de Israel. Foi exatamente nesse cenário caótico e desesperador que Deus levantou um homem diferente de todos os outros. Seu nome, Elias, um tisbita da região de Gileade, na áspera terra da Transjordânia. Não era um homem de palácio, não tinha títulos nobres, não possuía riquezas ou conexões políticas. Era apenas um servo do Altíssimo, revestido com o poder do céu. Durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel, quando o rei Acabe e sua esposa pagã Jezabel promoviam ativamente a adoração a Baal, Elias emergiu como uma voz profética trovejante no deserto da apostasia nacional. Este não era um profeta comum que sussurrava mensagens suaves aos ouvidos dos poderosos. Elias era fogo puro, verdade inegociável, coragem inabalável. O livro de 1 Reis dedica mais capítulos à vida deste homem extraordinário do que a muitos dos próprios reis que governaram Israel. Pense nisso por um momento. Um profeta sem reino, sem exército, sem palácio, recebe mais atenção nas escrituras sagradas do que monarcas que comandavam nações inteiras. Por quê? Porque Elias representava algo que transcendia qualquer poder terreno. Ele representava o reino de Deus em sua forma mais pura e poderosa. Sua fama se espalhou por toda a terra, especialmente após o confronto épico no Monte Carmelo. Foi ali, naquele lugar elevado, que Elias desafiou sozinho 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Imagine a cena, um homem contra 850 falsos profetas. As probabilidades eram humanamente impossíveis, mas Elias não confiava em probabilidades humanas. Ele confiava no Deus que responde com fogo. Enquanto o rei Acabe incorporava o idealismo corrupto de um sistema político que deveria ser conduzido pela agenda divina, Elias permanecia como um farol de verdade inabalável. Israel sofria terrivelmente como resultado de um governo que havia abandonado os caminhos do Senhor. A seca devastadora que durou 3 anos e meio foi apenas um dos julgamentos que caíram sobre a nação rebelde. Mas Elias representava um tipo completamente diferente de liderança. Um tipo completamente diferente de reino. Ele não tinha conexões com o establishment político, não fazia parte da família real, não dependia dos favores de homens poderosos. Sua força vinha de uma fonte muito mais elevada, muito mais pura, infinitamente mais poderosa. Elias possuía aquela habilidade rara e preciosa, a capacidade de dizer a verdade ao poder terreno sem ser cooptado, corrompido ou silenciado. Em uma era onde profetas eram comprados com ouro e onde a verdade era negociada como mercadoria barata, Elias permanecia incorruptível, inflexível, absolutamente comprometido com a palavra de Deus. Ele era uma pessoa de coragem extraordinária que proclamava a verdade, não importando quem estivesse no comando, não importando as consequências pessoais, não importando as ameaças que pesavam sobre sua própria vida. Quando Jezabel jurou matá-lo, Elias fugiu, não por covardia, mas porque seu tempo ainda não havia chegado. Deus ainda tinha planos para ele. Elias representava um reino totalmente diferente,
com um propósito radicalmente diferente do que qualquer reino terreno poderia oferecer. Enquanto reis acumulavam ouro e expandiam territórios, Elias buscava corações transformados e uma nação restaurada ao seu Criador. Este profeta extraordinário havia alcançado o auge das aventuras espirituais mais heróicas, quase inacreditáveis. Ele havia fechado os céus por 3 anos e meio com uma simples palavra. Ressuscitou o filho de uma viúva. Chamou fogo do céu. Correu mais rápido que a carruagem do rei impulsionado pelo Espírito Santo. Destruiu profetas falsos. Confrontou reis corruptos. Ainda assim, apesar de todos esses feitos sobrenaturais espetaculares, Elias permanecia humilde de coração. Ele sabia de onde vinha seu poder. Ele reconhecia que era apenas um vaso, um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas agora, ele estava prestes a superar todas essas experiências extraordinárias. Ele estava prestes a fazer algo que apenas uma pessoa antes dele havia feito. Ele estava prestes a evitar completamente a morte física e entrar diretamente na presença eterna de Deus. A partida sobrenatural de Elias. A partida sem morte de Elias o coloca em uma categoria extremamente escassa na história humana. A categoria daqueles que nunca experimentaram a separação da alma do corpo, que nunca sentiram o frio gélido da morte tocando seus ossos mortais. Embora as Escrituras nunca nos revelem explicitamente quando ou exatamente como Deus comunicou isso a Elias, fica absolutamente claro pelo contexto que o Senhor informou ao profeta sobre sua partida iminente. Esta não seria uma morte comum. Não haveria doença progressiva. Não haveria enfraquecimento gradual. Não haveria leito de enfermo cercado por amigos em luto. Deus havia revelado esses planos não apenas a Elias, mas também aos filhos dos profetas, aqueles discípulos dedicados que serviam e aprendiam com os grandes homens de Deus. E é claro que Eliseu sabia. Eliseu, o amigo íntimo e companheiro inseparável do velho profeta, o sucessor divinamente escolhido para continuar o ministério profético de Elias. O texto sagrado em 2 Reis, capítulo 2, nos transporta para aquele dia extraordinário, quando o Senhor estava prestes a levar Elias aos céus num redemoinho. Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos então ao último dia de Elias na terra, o dia em que ele seria elevado, arrebatado, transportado sobrenaturalmente num redemoinho. A palavra hebraica original aqui é fascinante. Ela pode ser traduzida como numa rajada, num momento ventoso, num movimento abrangente e poderoso. Imagine a cena. Não seria um desaparecimento silencioso e gentil. Seria dramático, poderoso, impossível de ignorar. Elias seria apanhado por uma força divina, e naquele instante extraordinário, ele desapareceria desta terra e entraria imediatamente na presença gloriosa e majestosa de Deus. Agora, Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria. O Senhor também revelou onde isso aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente, com propósito determinado, em direção ao Rio Jordão. Cada passo era calculado, cada parada tinha significado profundo. Elias disse a Eliseu: "Por favor, fica aqui, pois o Senhor me enviou até Betel." Mas Eliseu respondeu com uma declaração poderosa e inabalável: "Pela vida do Senhor e pela tua própria vida, não te deixarei." E então, os dois desceram juntos para Betel. Quando chegaram a Betel, os filhos dos profetas que moravam ali saíram ao encontro de Eliseu. Eles perguntaram em voz baixa, quase sussurrando: "Você sabe que o Senhor vai levar seu mestre de você hoje?" Eliseu respondeu firmemente: "Sim, eu sei. Mas fiquem em silêncio sobre isso." Mais uma vez, Elias tentou: "Eliseu, por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó." Mas novamente Eliseu declarou com convicção férrea: "Pela vida do Senhor e pela sua própria vida não o deixarei." E assim eles foram juntos a Jericó. Em Jericó, os filhos dos profetas que moravam naquela cidade se aproximaram de Eliseu e fizeram a mesma pergunta carregada de emoção: "Você sabe que o Senhor vai levar seu mestre de você hoje?" E Eliseu deu a mesma resposta: "Sim, eu sei. Por favor, fiquem em silêncio sobre isso."
Pela terceira vez, Elias fez a tentativa. Por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. E pela terceira vez, Eliseu recusou categoricamente. Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, não o deixarei. Então os dois seguiram em frente, lado a lado, mestre e discípulo, profeta e sucessor, caminhando em direção ao destino divino. O significado profundo da jornada. Há algo profundamente significativo nesta jornada final de Elias. Não eram paradas aleatórias. Cada localização tinha um peso espiritual, um significado profético. Gilgal foi o ponto de partida. De acordo com o livro de Josué, capítulo 4, Gilgal era o local sagrado do acampamento dos filhos de Israel, logo depois de atravessarem miraculosamente o rio Jordão para entrar na terra prometida de Canaã. Se você se lembra bem de sua história bíblica, este foi o exato ponto onde eles ainda estavam seguros, onde celebraram a Páscoa pela primeira vez na nova terra, onde foram circuncidados, onde o maná cessou de cair do céu. Era o lugar do recomeço, da preparação, da consagração antes da conquista. A próxima parada foi Betel, e este nome por si só carrega um peso tremendo de significado. Betel significa literalmente casa de Deus. Foi em Betel que Jacó teve aquele sonho profético da escada que conectava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Foi ali que Jacó derramou óleo sobre a pedra e declarou: certamente o Senhor está neste lugar. Betel era um lugar de encontro divino, de oração intensa, de revelação celestial. Era onde o céu tocava a terra. Finalmente, Elias caminhou até o Jordão. E este rio representa algo profundamente poderoso nas Escrituras. O Jordão era um lugar de transição, de passagem, de morte e ressurreição. Não apenas morte física, mas a morte da vida própria, do ego, da antiga natureza. Foi no Jordão que os israelitas atravessaram milagrosamente para a terra prometida. Foi no Jordão que Jesus foi batizado e os céus se abriram. Ao chegar ao Jordão, Eliseu olhou para Elias e fez aquela declaração que ecoaria através dos séculos: pela vida do Senhor, não o deixarei. Elias vinha tentando se distanciar de Eliseu desde Gilgal, testando-o a cada parada. Mas acredito que ele não estava genuinamente tentando se livrar de Eliseu. Em vez disso, estava testando seu caráter, provando sua lealdade, examinando sua determinação, preparando seu sucessor para o ministério que viria. O milagre no Jordão e o pedido impossível. Quando os dois homens finalmente pararam junto às águas do Jordão, a atmosfera mudou drasticamente. Havia uma eletricidade espiritual no ar, uma antecipação do sobrenatural. 50 homens dos filhos dos profetas também foram e ficaram de frente para eles, observando de uma distância respeitosa. Eles sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Eles podiam sentir isso em seus espíritos. Elias e Eliseu ficaram junto ao Jordão, olhando para as águas que corriam diante deles. Então, em um gesto carregado de simbolismo e poder, Elias pegou seu manto, aquele manto profético que o identificava como servo de Deus, enrolou-o com cuidado e firmeza e bateu nas águas. E o impossível aconteceu diante dos olhos de todos. As águas se dividiram para um lado e para o outro, exatamente como haviam se dividido séculos antes quando Moisés conduziu o povo para a terra prometida. Um caminho seco apareceu no meio do rio. A lei natural foi suspensa pelo poder sobrenatural de Deus. E os dois, mestre e discípulo, atravessaram o Jordão em terra completamente seca. Quando chegaram à outra margem do Jordão, algo profundamente íntimo aconteceu. Elias se voltou para seu querido amigo e companheiro e fez uma pergunta que revelava o coração de um verdadeiro mentor. Peça o que desejas que eu faça por ti antes de ser tirado de ti. Era uma oferta extraordinária. Um dos maiores profetas que já caminhou sobre a terra estava oferecendo um último presente, um legado final, uma bênção de despedida. Eliseu não pediu riquezas, não pediu fama, não pediu segurança ou conforto. Sua resposta revelou a profundidade de sua compreensão espiritual e a audácia de sua fé. Por favor, que haja sobre mim uma porção dobrada do teu espírito. Você consegue captar a magnitude deste pedido? Eliseu não estava pedindo para ser igual a Elias.
Ele estava pedindo para ser 2 vezes mais ungido que seu mestre. Que ousadia! Que fé extraordinária! Elias olhou para ele com uma expressão que misturava admiração e sobriedade. Ele respondeu: Você pediu algo difícil, algo que não está em meu poder conceder. No entanto, se me vires quando eu for tirado de ti, assim será para ti. Mas se não me vires, não será assim. A bênção dependeria de Eliseu manter seus olhos espirituais abertos, de permanecer atento, de não desviar o olhar no momento crucial. Seria um teste de percepção espiritual, de vigilância profética. A ascensão gloriosa. E então, enquanto continuavam a andar e conversar, não em algum ritual solene ou cerimônia elaborada, mas simplesmente caminhando como 2 amigos íntimos conversando sobre as coisas de Deus, aconteceu. Eis que, de repente, surgiu do nada um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Imagine o espetáculo absolutamente aterrorizante e glorioso desse momento. Não eram cavalos naturais. Não era um carro comum. Era uma carruagem celestial, flamejante, resplandecente, enviada diretamente do trono de Deus. Este carro sobrenatural apareceu entre os 2 homens, separando-os fisicamente, mas unindo-os eternamente na história da redenção. E então, diante dos olhos atônitos de Eliseu, Elias começou a subir. Não por suas próprias forças, não por alguma técnica de levitação, mas arrebatado, erguido, transportado por um redemoinho poderoso que o elevava cada vez mais alto, em direção aos céus abertos. Eliseu viu tudo. Seus olhos espirituais estavam bem abertos. Ele testemunhou cada segundo daquele milagre impossível. E do fundo de sua alma, ele gritou com uma voz cheia de emoção: Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Era um grito de reconhecimento, de despedida, de honra. Eliseu estava declarando que Elias havia sido a verdadeira defesa de Israel. Não os exércitos do rei, não as carruagens de guerra, não as fortalezas militares, mas este homem de Deus que havia intercedido pela nação. E então, num instante, Elias desapareceu completamente de vista. Ele havia partido, não para a sepultura, mas para a glória, não para o pó da terra, mas para a presença eterna do Altíssimo. Eliseu ficou ali, olhando para o céu vazio, processando o que acabara de testemunhar. Então, em um gesto tradicional de luto profundo, ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em 2 pedaços. Mas esse luto não duraria muito, porque ali, no chão diante dele, estava o manto de Elias, o manto profético que havia caído dele durante a ascensão, o símbolo visível da unção que agora passava oficialmente para Eliseu. Com reverência e determinação, Eliseu pegou aquele manto sagrado. Ele voltou até a margem do rio Jordão, levantou o manto profético e, lembrando-se das palavras de Elias, bateu nas águas exatamente como seu mestre havia feito. E ao bater nas águas ele clamou: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Não era uma pergunta de dúvida. Era uma declaração de fé, um teste de autoridade, uma reivindicação de herança espiritual. E as águas responderam. Elas se dividiram novamente para um lado e para o outro, criando um caminho seco através do Jordão. Eliseu atravessou com confiança, sabendo que a porção dobrada que havia pedido estava agora repousando sobre ele. Quando os filhos dos profetas que estavam observando de longe em Jericó viram o que aconteceu, eles imediatamente compreenderam a transferência de autoridade que havia ocorrido. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles exclamaram com admiração e reverência. E então fizeram algo extraordinário que demonstrava o respeito e reconhecimento da autoridade profética. Foram ao encontro dele e inclinaram-se até o chão diante dele, não em adoração a um homem, mas em reconhecimento do ofício divino que ele agora carregava. O legado eterno e o plano soberano de Deus. O contrato de não-morte de Elias havia entrado em vigor de forma espetacular e repentina. Mas aqui está uma verdade profunda que devemos sempre lembrar. Nada de Deus morre quando um homem ou mulher de Deus morre. Tendemos a esquecer disso em nosso luto e desespero. Quando um grande líder espiritual parte, quando um pastor amado falece, quando um missionário pioneiro é levado,
Entramos em pânico como se o reino de Deus dependesse daquela única pessoa. Mas Eliseu é um exemplo primordial de uma verdade eterna. Deus sempre tem um plano de sucessão. Ele sempre está preparando a próxima geração. Ele sempre tem seus homens e mulheres posicionados estrategicamente para continuar a obra através de diferentes eras e gerações. Considere esta realidade reconfortante. Ao longo de todos os séculos da história humana, através de impérios que ascenderam e caíram, através de perseguições brutais e apostasias generalizadas, através de guerras devastadoras e pragas mortais, Deus nunca ficou sem recursos. Ele nunca se sentou no trono celestial coçando a cabeça e perguntando: e agora? O que meus filhos farão agora que aquele líder se foi? Nosso Criador é Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e Ele nunca fica sem recursos, sem estratégias, sem servos preparados para o momento certo. Eliseu ficou surpreso e até atônito por um breve momento diante da partida sobrenatural de seu mentor. É natural. Ele era humano. Ele amava Elias profundamente. Mas esse choque inicial não durou muito. Rapidamente, ele se inclinou, pegou o manto do profeta que havia caído e lembrou-se das palavras proféticas de Elias. Com fé renovada e autoridade confirmada, ele atravessou novamente o Jordão, reivindicando publicamente o poder que agora era seu, e iniciou seu próprio ministério profético extraordinário. E você sabe o que aconteceu? A partir desse ponto em diante, o plano de Deus continuou sem interrupção. Sai Elias, entra Eliseu. A tocha foi passada. A corrida de revezamento continuou. O testemunho profético não foi silenciado. O plano de Deus nunca falhou e nunca falhará. Número 2. Enoque, o homem que andou com Deus e desapareceu. Agora vamos voltar ainda mais no tempo, para as páginas iniciais das Escrituras Sagradas, para conhecer outro homem extraordinário que nunca provou a morte. A primeira menção de Enoque aparece no livro de Gênesis capítulo 5. Mas cuidado, é importante não confundir este Enoque com outro Enoque mencionado anteriormente nas Escrituras. Havia um Enoque que era filho de Caim, o primeiro assassino. Esse não é o Enoque do qual estamos falando. Nosso Enoque, o Enoque que foi arrebatado, era da linhagem de Sete, o filho que Deus deu a Adão e Eva para substituir Abel, que havia sido cruelmente assassinado por seu próprio irmão. O texto sagrado nos diz: quando Enoque completou 65 anos de idade, ele se tornou pai de Metusalém. E conforme nossa compreensão profunda das Escrituras, sabemos que seu filho Metusalém se tornaria o homem mais velho já registrado na história humana, vivendo incríveis 969 anos. Pense nisso, quase 1000 anos de vida terrena. Quando estudamos cuidadosamente as genealogias detalhadas apresentadas na Bíblia, descobrimos conexões fascinantes. Enoque era bisavô de Noé, aquele homem justo que construiu a arca e preservou a humanidade através do dilúvio catastrófico. O livro de Judas, no Novo Testamento, nos dá uma informação adicional surpreendente sobre Enoque. Judas, versículo 14, declara: foi sobre essas pessoas que Enoque, na 7ª geração desde Adão, profetizou quando disse: vejam, o Senhor veio com miríades de seus santos. Isso significa que Enoque não era apenas um homem piedoso, ele era um profeta. Ele proclamava mensagens de Deus em uma época de terrível decadência moral. Judas nos revela que Enoque advertiu especificamente sobre o julgamento vindouro do Senhor contra os ímpios. Imagine a coragem necessária para isso. Enoque foi um homem que andou intimamente com Deus em meio à podridão moral generalizada dos dias antes do dilúvio. Ele falou ousadamente sobre julgamento iminente em uma época em que a maioria de seus contemporâneos estava completamente absorta em prazeres carnais e maldades inimagináveis. Enquanto as genealogias de Gênesis 5 registram pessoa após pessoa com a mesma fórmula monótona, nasceu, viveu tantos anos, gerou filhos e morreu, quando chegamos a Enoque, é como se uma janela se abrisse e uma brisa fresca de santidade entrasse na narrativa sufocante da morte. A maioria das pessoas naquele capítulo tem apenas o registro frio de seu nascimento, dos filhos que geraram e de sua morte inevitável. Mas Enoque,
Enoque é como um sopro de ar puro e revigorante em meio à atmosfera pesada e mortal que permeia o capítulo. Enoque foi introduzido da mesma forma que os outros homens da genealogia. Mas seu testemunho é absolutamente chamativo, impactante, impossível de ignorar. Sua descrição nas Escrituras é surpreendentemente curta, mas incrivelmente densa, carregada de significado eterno. Há algo profundamente especial sobre sua caminhada pura e íntima com Deus. Uma caminhada tão próxima, tão santa, tão agradável ao Criador que Deus literalmente o traduziu, o transportou, o arrebatou diretamente para sua presença, sem permitir que ele experimentasse a morte física. A vida de Enoque forneceu um modelo poderoso para incontáveis pessoas ao longo de diferentes gerações e culturas. A caminhada extraordinária de Enoque. Enoque nos ensina uma lição vital sobre como viver para uma audiência de um. Não para impressionar multidões, não para ganhar aplausos humanos, mas para agradar exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente, com todo o nosso coração e alma, uma comunhão íntima e um companheirismo profundo com o Deus vivo. E ao fazer isso, quando nos dedicamos totalmente a essa busca sagrada, experimentaremos o Criador em uma dimensão completamente nova, em um nível de intimidade que a maioria das pessoas nem sequer imagina ser possível. O texto de Gênesis capítulo 5, versículos 18 a 24, nos apresenta essa narrativa extraordinária. Quando Jared tinha 162 anos de idade, ele se tornou pai de Enoque. Jared viveu mais 800 anos após o nascimento de Enoque e teve outros filhos e filhas. Assim, Jared viveu um total de 962 anos, e então morreu. Até aqui, a fórmula é a mesma das outras gerações: nascimento, vida, procriação, morte. O ciclo implacável continua. Mas então vem Enoque, e tudo muda. Quando Enoque tinha 65 anos de idade, ele se tornou o pai de Metusalém. E aqui está onde a narrativa toma um rumo completamente diferente, absolutamente único. Enoque andou em comunhão habitual com Deus por 300 anos após o nascimento de Metusalém, e teve outros filhos e filhas. 300 anos. 3 séculos inteiros de comunhão ininterrupta, de caminhada diária, de intimidade crescente com o Criador do Universo. Não foi um momento de inspiração passageiro. Não foi uma experiência espiritual breve. Foi uma jornada de 3 séculos andando lado a lado com Deus. Imagine acordar todos os dias por 300 anos, com um único propósito dominante: buscar a face de Deus, ouvir sua voz, conhecer seu coração, alinhar sua vontade à vontade divina. Assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Interessantemente, ele viveu exatamente o número de dias que há em um ano solar, como se sua vida inteira fosse um ano completo simbólico na presença de Deus. E então vem a declaração que muda tudo. E em temor reverente e obediência absoluta, Enoque andou com Deus, e não foi encontrado entre os homens porque Deus o levou para estar com ele. Você consegue captar a magnitude dessa afirmação? Não foi encontrado entre os homens. As pessoas procuraram por ele. Sua família deve ter buscado. Seus amigos devem ter investigado. Onde está Enoque? O que aconteceu com ele? Mas ele simplesmente não estava mais lá. Não porque havia morrido e sido enterrado. Não porque havia fugido para algum lugar distante, mas porque Deus o havia levado. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado nas Escrituras Sagradas. Deus simplesmente o levou, o transportou, o transladou da esfera terrena para a dimensão celestial. Talvez a comunhão entre eles tenha se tornado tão intensa, tão profunda, tão maravilhosa, que em um determinado momento, durante uma de suas caminhadas diárias juntos, a presença manifesta de Deus simplesmente envolveu Enoque completamente e o arrebatou diretamente para o céu. Eu imagino Enoque e Deus caminhando juntos, conversando intimamente como faziam todos os dias há 3 séculos. E então, de repente, Enoque olha ao redor e percebe que não está mais na terra. Ele está na presença gloriosa e inefável de Deus, cercado por anjos adoradores, diante do trono resplandecente do Altíssimo. E talvez Deus tenha dito algo como: Enoque, meu amado amigo, nós já caminhamos juntos por tanto tempo. Você está mais perto do céu do que da terra.
por que não ficar aqui comigo para sempre? Enoque, o homem de quem este mundo não era digno. O livro de Hebreus no Novo Testamento dedica palavras poderosas a este homem extraordinário. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, nos revela verdades profundas sobre Enoque. Pela fé, e foi essa fé que agradou profundamente a Deus, Enoque foi arrebatado e levado diretamente ao céu para que não experimentasse a morte. E ele não foi encontrado na terra, porque Deus o havia levado para si. Não houve funeral para Enoque, não houve túmulo, não houve luto prolongado. Apenas uma transição instantânea e gloriosa da terra para o céu, da mortalidade para a imortalidade, do tempo para a eternidade. O texto continua, pois mesmo antes de ser elevado ao céu, ele recebeu o testemunho, ainda registrado para nós hoje, de que havia andado fielmente com Deus e o havia agradado. Este é o maior elogio que qualquer ser humano poderia receber, o testemunho divino de que sua vida agradou ao Criador. Não que ele impressionou multidões, não que ele construiu impérios, não que ele acumulou riquezas, mas que ele agradou a Deus. E então vem uma das declarações teológicas mais importantes de toda a Escritura. Mas sem fé é absolutamente impossível andar com Deus e agradá-lo, pois quem se aproxima de Deus deve necessariamente crer que Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam com sinceridade, diligência e persistência. Enoque exemplificou perfeitamente esses dois pilares fundamentais da fé genuína. Primeiro, ele cria firmemente que Deus existe, não como um conceito filosófico abstrato, não como uma força impessoal do universo, mas como um ser pessoal, real, presente, com quem é possível ter relacionamento íntimo. Segundo, ele cria que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. E qual foi a recompensa suprema de Enoque? Ele foi levado diretamente à presença de Deus sem passar pela morte. É um grande conforto e segurança saber que Deus sempre se preparará de maneira suficiente e abundante para os seus. Ele vigiará eternamente sobre nós, até que floresçamos de maneira miraculosa sob seu cuidado amoroso. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, declara esta verdade reconfortante. Porque os olhos do Senhor percorrem continuamente toda a extensão da terra, buscando em cada canto, investigando cada coração, para apoiar fortemente aqueles cujo coração é completamente dele, totalmente dedicado, absolutamente comprometido. Enquanto nosso Pai Celestial derrama sua bondade abundante sobre nós, para nos ver crescer e amadurecer espiritualmente, o que Ele realmente anseia de nós é uma resposta honesta, sincera, autêntica e despretensiosa ao amor incondicional que Ele constantemente derrama sobre nós. Jesus mesmo disse em João capítulo 4, versículos 23 e 24: Mas um tempo está chegando, e na verdade já está aqui agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, de coração e alma completamente entregues. Pois o Pai procura ativamente tais pessoas para serem seus adoradores. Deus é Espírito, a fonte invisível de toda vida, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade, com autenticidade genuína. Deus está sempre, constantemente, incansavelmente, em busca de servos fiéis e leais, que viverão suas vidas completamente, totalmente, radicalmente para Ele. Estes são os vasos escolhidos, através dos quais Ele pode verdadeiramente operar e manifestar sua glória extraordinária a um mundo que observa. Enoque, de acordo com as Sagradas Escrituras, não compartilhou do destino trágico de Adão e do restante de seus descendentes. Ele não morreu, ele não foi para a sepultura, ele não retornou ao pó da terra. O significado profético do arrebatamento de Enoque. Enoque é usado como um exemplo poderoso e profético do arrebatamento vindouro no Novo Testamento. Um dos objetivos principais da translação sobrenatural de Enoque é enfatizar a verdade gloriosa das Escrituras, de que há uma redenção final aguardando todos nós que colocamos nossa fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. Embora a grande maioria dos crentes ao longo da história tenha passado, e continuará passando, pela porta da morte física,
O exemplo extraordinário de Enoque dá aos crentes de todas as eras uma esperança radiante e confiante de que, no final dos tempos, triunfaremos completamente sobre a morte. A morte não terá a palavra final. O túmulo não será nosso destino eterno. O último inimigo será derrotado. Pense nisto. Enoque viveu em uma época de maldade desenfreada, de corrupção generalizada, de apostasia massiva. O mundo ao seu redor estava mergulhando cada vez mais fundo na escuridão moral e espiritual. A violência dominava. A imoralidade era celebrada. A justiça era desprezada. Mas em meio a tudo isso, um homem escolheu andar com Deus. Um homem decidiu nadar contra a corrente cultural. Um homem permaneceu fiel quando a infidelidade era a norma. E Deus não apenas o notou, Deus o recompensou de forma espetacular. Ele o removeu completamente daquela sociedade corrupta e o transportou diretamente para a glória celestial. Isso não é apenas uma história antiga e interessante, é uma profecia viva. É um prenúncio do que acontecerá com uma geração inteira de crentes no final dos tempos. O paralelo profético entre Enoque e a Igreja. Há um paralelo impossível de ignorar entre Enoque e os eventos proféticos descritos no Novo Testamento sobre o arrebatamento da Igreja. Assim como Enoque foi arrebatado antes do julgamento catastrófico do dilúvio que destruiu toda aquela geração perversa, a Igreja será arrebatada antes da grande tribulação que virá sobre toda a terra. Assim como Enoque andou com Deus em santidade enquanto o mundo ao redor se afundava em pecado, os verdadeiros crentes hoje vivem vidas santas em meio a uma geração corrupta. Assim como Enoque desapareceu repentinamente, num piscar de olhos, o arrebatamento da Igreja acontecerá em um momento, num abrir e fechar de olhos. Número 3. Os cristãos dos últimos tempos, o arrebatamento vindouro. E agora chegamos à terceira categoria de pessoas que nunca morrerão. E esta é a mais importante de todas, porque pode incluir você. Estamos agora entrando no território da profecia ainda não cumprida, da promessa ainda aguardando realização. Esta é uma verdade que deveria fazer cada crente saltar de expectativa e viver com urgência santa. Embora muitos de nós, talvez até a maioria de nós, já que não conhecemos o tempo exato em que Jesus retornará gloriosamente, experimentemos as dores físicas da morte, há uma geração de cristãos que nunca provará a morte. Os cristãos vivos nos últimos tempos, aqueles que estiverem na terra quando a trombeta soar, experimentarão um arrebatamento sobrenatural semelhante ao de Enoque e Elias. É fascinante observar que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, Paulo deixa absolutamente claro que, tanto os cristãos que morreram anteriormente, quanto os que ainda estão vivos, participarão juntos deste evento glorioso. Ouça estas palavras cuidadosamente, pois elas contêm esperança eterna. Agora, irmãos amados, não queremos que vocês crentes fiquem desinformados, ignorantes ou confusos sobre aqueles que estão dormindo na morte, para que vocês não se entristeçam profundamente como os outros, aqueles que não têm nenhuma esperança além desta vida presente e temporal. A morte para o crente não é extinção, é apenas dormir. É uma pausa temporária. É uma separação momentânea. Não é o fim, é apenas uma transição. Pois se cremos firmemente, e de fato cremos, que Jesus morreu e ressuscitou gloriosamente dos mortos, então da mesma maneira, através do mesmo poder, Deus, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, trará consigo aqueles crentes preciosos que adormeceram em Jesus. Você entende o que isso significa? Os crentes que já partiram não perderam nada. Eles não ficaram para trás. Eles não foram esquecidos. Quando Jesus voltar, ele os trará consigo. A sequência detalhada do arrebatamento. Pois dizemos a vocês pela palavra autorizada do Senhor. Esta não é especulação humana, não é teoria teológica, mas revelação divina direta. Que nós, os que estivermos vivos, os que permanecermos na terra, até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos, não iremos antes daqueles que já dormiram na morte. Há uma ordem divina, uma sequência celestial estabelecida. Pois o Senhor mesmo, não um anjo, não um representante, mas o próprio Jesus Cristo em toda a sua glória, descerá do céu. Imagine essa cena.
o céu se abrindo, a glória resplandecente de Cristo emergindo, toda a majestade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sendo revelada. Com voz de comando poderosa e autoritativa, a mesma voz que acalmou tempestades, a mesma voz que ressuscitou Lázaro do túmulo, a mesma voz que disse, haja luz, e o universo explodiu em existência, com a voz ressonante do arcanjo. Miguel, o grande príncipe que defende o povo de Deus, somará sua voz ao chamado celestial. E com o toque estrondoso da trombeta de Deus, a última trombeta, o sinal final, o chamado que não pode ser ignorado, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os cemitérios se abrirão, os túmulos vomitarão seus mortos. Os que dormiram em Jesus se levantarão com corpos glorificados, transformados, imortais. Avós que partiram há décadas, pais que faleceram há anos, filhos que foram levados cedo demais, missionários martirizados, santos perseguidos, todos se levantando simultaneamente. Depois, e somente depois, nós, os que estivermos vivos e permanecermos na terra, seremos arrebatados. A palavra grega aqui é harpazo. Significa ser agarrado subitamente, arrebatado com força, capturado rapidamente. Não é uma ascensão gradual e suave, é um arrebatamento instantâneo e poderoso. Arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens. Imagine bilhões de crentes sendo arrancados da terra simultaneamente, de todos os continentes, de todas as nações, de todas as tribos e línguas. Pessoas desaparecendo de aviões, de carros, de casas, de escritórios, de hospitais. O caos absoluto que ficará para trás enquanto os crentes são levados, para encontrar o Senhor no ar. Um encontro glorioso, um reencontro eterno, face a face com aquele que nos amou e se entregou por nós. E assim, desta maneira, estaremos sempre com o Senhor. Não por 1000 anos apenas, não por 1 milhão de anos, mas sempre, eternamente, sem fim. Portanto, encorajem-se uns aos outros, consolem-se mutuamente, edifiquem-se reciprocamente com estas palavras maravilhosas sobre nosso reencontro glorioso com os crentes que morreram. A transformação instantânea, assim, em ambos os casos extraordinários, tanto no arrebatamento de Enoque, quanto no arrebatamento futuro da igreja, experimentaremos essa translação sobrenatural, essa transformação instantânea da mortalidade para a imortalidade. Naquele dia glorioso e terrível, como aconteceu com Enoque há milênios, os cristãos serão arrebatados instantaneamente no ar, num piscar de olhos, num momento que não pode ser medido, numa fração infinitesimal de segundo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, descreve com precisão, num momento, num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, pois a trombeta certamente soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, indestrutíveis, imortais. E nós, os vivos, seremos instantaneamente transformados. Portanto, uma das razões profundas e significativas para a translação sobrenatural de Enoque é que ele serve como tipo profético, como prefiguração, como sombra do que virá. Ele aponta para uma geração inteira de crentes que não provará a morte. Pense nisto com admiração. Enoque andou com Deus por 300 anos e foi arrebatado antes do julgamento catastrófico do dilúvio. Da mesma forma, a igreja está andando com Cristo há aproximadamente 2000 anos e será arrebatada antes do julgamento devastador da grande tribulação. Enoque foi removido subitamente de uma sociedade corrupta antes que o juízo caísse. A igreja será removida subitamente deste mundo corrupto antes que a ira de Deus seja derramada. Enoque não viu o dilúvio. Noé e sua família passaram pelo dilúvio protegidos na arca, mas Enoque foi poupado completamente por ter sido levado antes. Da mesma forma, a igreja não verá a grande tribulação, porque será arrebatada antes. Cada detalhe importa. Cada paralelo tem significado. Cada tipo profético aponta para a realidade vindoura. A urgência do momento presente. Amigos, deixem-me fazer uma pergunta direta e penetrante que pode determinar seu destino eterno. Você está preparado para este evento iminente? Se Jesus voltasse agora, neste exato momento enquanto você assiste este vídeo,
Você seria arrebatado ou ficaria para trás. Se a trombeta soasse nos próximos 60 segundos, você ouviria a voz do arcanjo chamando você para os céus, ou você estaria entre aqueles deixados neste mundo para enfrentar os horrores da grande tribulação. Esta não é uma questão trivial ou acadêmica. Esta é literalmente a questão mais importante que você enfrentará em toda a sua existência. Enoque andou com Deus. Essa foi a chave. Não que ele fosse perfeito, a Bíblia não diz isso. Não que ele nunca tenha pecado. As Escrituras não fazem essa afirmação. Mas ele andou com Deus. Ele manteve comunhão constante. Ele buscou o Senhor diariamente. Ele viveu em obediência fiel. E como resultado dessa caminhada íntima, quando chegou o momento da sua partida, não houve luta, não houve agonia, não houve despedida dolorosa. Deus simplesmente o levou. A mesma promessa está disponível para você hoje. O mesmo destino glorioso aguarda todos aqueles que genuinamente pertencem a Cristo. Mas aqui está a pergunta crítica. Você pertence a Cristo? Você o conhece pessoalmente? Você tem um relacionamento real com Ele ou apenas uma religião vazia? Muitas pessoas confundem frequência à igreja com salvação genuína. Elas pensam que, porque vão aos cultos de domingo, porque foram batizadas quando crianças, porque seus pais eram cristãos, automaticamente serão arrebatadas. Mas isso é um engano mortal e perigoso. Salvação não é hereditária. Você não herda a fé salvadora de seus pais. Cada pessoa deve individualmente se arrepender de seus pecados e colocar sua fé pessoal em Jesus Cristo. O chamado final e o aviso solene. Jesus advertiu claramente em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Palavras religiosas não salvam. Rituais externos não salvam. Tradições familiares não salvam. Apenas fé genuína em Jesus Cristo salva. Jesus continuou: muitos, não poucos, mas muitos, me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Essas pessoas tinham atividade religiosa impressionante. Elas profetizavam, expulsavam demônios, faziam milagres. Mas ouça a resposta aterrorizante de Jesus: então eu lhes declararei abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nunca os conheci. Não, eu os conheci, mas vocês se desviaram. Não, vocês eram meus, mas perderam a salvação. Mas nunca os conheci. Eles nunca tiveram um relacionamento real com Cristo. Toda a atividade religiosa era apenas show externo. Performance humana, sem transformação divina. Não deixe isso ser você. Não seja como aqueles que terão uma surpresa horrível e devastadora quando for tarde demais. Se você nunca verdadeiramente entregou sua vida a Jesus Cristo, não apenas disse uma oração mecânica, mas genuinamente se arrependeu de seus pecados, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e o convidou para reinar sobre sua vida, então faça isso agora. Não espere até amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia diz: eis que agora é o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Não depois, não eventualmente, mas agora. Ore comigo agora mesmo de todo o seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu quebrei suas leis santas. Eu mereço julgamento e separação eterna de você. Mas creio que você morreu na cruz pelos meus pecados. Creio que você ressuscitou ao terceiro dia. Eu me arrependo dos meus pecados e me volto para você. Perdoe-me. Limpe-me. Transforme-me. Entre em minha vida agora e seja meu Senhor e Salvador. Eu me entrego completamente a você. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade genuína, então você agora pertence a Cristo. Você agora faz parte daquela geração que pode potencialmente experimentar o arrebatamento sem ver a morte. Que verdade maravilhosa e gloriosa! Que esperança radiante e inabalável! Que destino magnífico aguardando todos aqueles que amam a aparição de Jesus! Enoque andou com Deus e foi arrebatado antes do dilúvio. Elias serviu fielmente e foi levado ao céu num redemoinho de fogo.
E em breve, talvez muito mais cedo do que imaginamos, uma geração inteira de crentes será arrebatada para encontrar Jesus nos ares. Os sinais estão se multiplicando. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A figueira está brotando. Israel está de volta à sua terra. O conhecimento está aumentando exponencialmente. As nações estão se alinhando exatamente como as Escrituras predisseram. Estamos vivendo nos últimos dos últimos dias. A vinda do Senhor está próxima. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Paulo escreveu em Romanos capítulo 13, versículo 11: E façam isto compreendendo o tempo presente. Já é hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos pela primeira vez. Se isso era verdade há 2000 anos, quanto mais agora? Estamos 2000 anos mais próximos. Cada dia que passa nos aproxima mais daquele momento glorioso. Portanto, vivam com urgência santa. Vivam com expectativa radiante. Vivam com pureza intencional. Vivam olhando para cima. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3 declara: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem esta esperança nele purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A esperança do arrebatamento não é uma doutrina para debate acadêmico, é um poder purificador para a vida santa. Aqueles que verdadeiramente creem que Jesus pode voltar a qualquer momento vivem de maneira diferente. Eles não brincam com o pecado. Eles não flertam com o mundo. Eles não acumulam tesouros terrestres. Eles vivem com os olhos fixos na eternidade. Como Enoque, eles andam com Deus em meio a uma geração corrupta. Como Elias, eles permanecem fiéis quando todos ao redor se curvam aos ídolos modernos. E como os crentes dos últimos tempos, eles aguardam ansiosamente aquele dia glorioso, quando ouvirão a trombeta, quando verão os céus se abrirem, quando sentirem seus corpos sendo transformados instantaneamente, quando forem arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E aqui está a promessa mais linda de todas. E assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre, eternamente, sem fim, sem separação, sem morte, sem dor, sem lágrimas, sem pecado, na presença gloriosa de Jesus para todo o sempre. Esta é a nossa esperança bendita. Esta é a nossa expectativa confiante. Este é o nosso destino garantido. Então erga sua cabeça. Levante seus olhos. Sua redenção se aproxima. O Rei está voltando. A trombeta está prestes a soar. O arrebatamento está próximo. Seja como Enoque. Ande com Deus. Seja como Elias. Permaneça fiel. Seja como os crentes dos últimos tempos, viva pronto. E quando aquele dia glorioso chegar, e certamente chegará, você não ficará para trás em desespero e terror. Você será arrebatado em glória e júbilo para estar com o Senhor para sempre. 3 pessoas nunca morreram. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Elias subiu aos céus num redemoinho de fogo. E em breve, uma geração inteira de cristãos será levada para encontrar Jesus nos ares. A pergunta que fica é: você estará entre eles? Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que precisam ouvir esta mensagem urgente. Comente abaixo qual destes 3 exemplos mais impactou você. E lembre-se, o tempo está se esgotando. A trombeta pode soar a qualquer momento. Não deixe para depois o que pode determinar seu destino eterno. Entregue sua vida a Jesus hoje. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente e que possamos nos encontrar nas nuvens naquele dia glorioso.